está o SEASA, que movimenta a economia de Goiânia e de Goiás, a central de abastecimento. Está ali a Tramontina, a indústria da Tramontina. Estão ali as indústrias médicas, de produtos médicos, de remédios, né? Está ali o Novo Mundo, está ali, enfim, uma situação econômica e social de milhares e milhares de empregos que depende da nossa energia nessa região. E por uma lei municipal, senhor presidente, foi criado o polo moveleiro no Vale dos Sonhos, presidente e deputado Caio Salim. Foi criado ali o polo moveleiro ao longo da rede de 230 e da de 168 também, que corta o Vale dos Sonhos, a Aldeia do Vale, os sítios Bernardo Saião, o Bela Goiânia, no sentido ali para Nerópolis. Mas nós estamos enfrentando um grande problema ali há muito tempo com a CELG, porque a CELG, ela resolveu tomar um pedaço de terra particular nosso, comprado pela cooperativa, e que fizemos o Vale do Sonho, ela pôs a mão ali e determinou tomar o nosso pedaço de terra ali, que é do polo moveleiro, que são dos fabricantes de móveis daquela região, para produzir mais de 2.000 empregos. Nós temos um levantamento que essas fábricas de móveis que estão para ser colocadas ao longo daquela rede, senhor presidente e presidente também da nossa empresa Enel, elas produzirão mais de 2.000 empregos e estão sem condição de construir, porque a Enel, não a Enel, a CELG impugnou no cartório da terceira circunscrição a feitura das nossas escrituras, que são essas aqui, a feitura das escrituras desse terreno. Como nós colocamos aqui, e eu quero passar o documento já à mesa, que nós colocamos aqui, e eu já passo dessa forma. Ao presidente da Enel, doutor José Luiz Salas, com nossos cumprimentos, servimos-nos do presente para solicitar dessa presidência a gentileza em determinar a suspensão do embargo proposto pelas centrais elétricas emanados da parte dos pequenos e médios empreendedores, ponderamos pelo deferimento da presente solicitação. Segue em anexo a cópia do processo judicial e a cópia do auto de reintegração de posse que nós ganhamos já na primeira instância, na Justiça, e também no Tribunal, e aonde a CELG perdeu o recurso também, que entrou no Tribunal contra nós. E mesmo assim, permanece o embargo administrativo, quer dizer, tão poderosa a CELG, né, e
sempre essa prepotência, essa arrogância existiu no estado de Goiás por parte da CELG contra o povo, que ganhamos na justiça, então ganhamos, ainda mantém um embargo no cartório da terceira circunscrição, um embargo administrativo para não se fazer a escritura e também não ligar as energias para os pequenos e médios empresários. Então, dessa forma, nós confiamos e acreditamos na inteligência e no saber do presidente da comissão e da Enel também, para que possa nos trazer essa solução. Muito obrigado, presidente. Obrigado. Queria pedir a documentação que está com o senhor para a gente poder entregar para eles. A gente já solicitou também via requerimento oficial da CPI para que a Enel possa tomar as devidas providências que possa solucionar esses mal-estar que causaram aí na população da região. Antes de passar para que você possa responder ou dar algum encaminhamento, eu queria aproveitar e já chamar também o senhor Cristian Anderson para fazer a sua apresentação também por 10 minutos, que aí depois a gente encaminha para que a Enel possa se manifestar e a gente já conclui aí numa possível encaminhamento para a reunião e já encerra. Então vamos encaminhar o senhor Cristian Anderson para poder fazer sua apresentação do Fórum Energético do Estado de Goiás por 10 minutos. Fique à vontade. Alô, bom dia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade, deputado Henrique, deputado Carlos Salim, pela oportunidade. Agradecer também aos diretores da Enel aqui presentes. E me apresentar, meu nome é Cristian Anderson, sou empresário do setor de energia solar, trabalho mais especificamente com soluções de energia, trabalho dentro do projeto de energia solar, a inserção de projetos para biodigestores e também o tratamento de resíduos orgânicos, para que esses resíduos possam gerar energia através dos biodigestores. Nós, do setor de energia solar, temos sofrido muito. Temos sofrido muito com o aporte e com o retorno de informações quando a gente insere novos projetos, que é o chamado parecer de acesso ou a solicitação de acesso dentro do projeto da Enel. A Enel ela é dona dos fios da rede de distribuição hoje. Então, nós não podemos inserir qualquer tipo de instalação de qualquer forma. A gente precisa, primeiro, pedir autorização da Enel para que ela nos autorize a fazer a alocação dessa carga, que será gerada pela empresa, ou pela residência, ou pelo indivíduo, na rede de energia elétrica. Então, a gente tem um grande entrave hoje nesses processos. Porque a gente não tem uma pessoa física para tratar, a gente tem tido diversos problemas que tudo é por e-mail, não existe ninguém para responder, essas respostas por e-mail não chegam. Nós somos diversas empresas em Goiás, hoje nós somos em Goiás mais de 120 empresas que trabalham com energia solar fotovoltaica e nós estamos necessitando, clamando por apoio. Porque a gente, hoje, para uma instalação de energia solar, a gente emprega hoje 3 pessoas. Fora o engenheiro eletricista, que tem que assinar o projeto, que tem que assinar o laudo, que é a que faz todo o projeto acontecer. A gente tem, nós como empresa, que somos integradores do sistema, ainda temos os técnicos que fazem as instalações do projeto, fora os distribuidores no Brasil inteiro que vendem esses kits, que é o chamado kit de energia solar fotovoltaica. Hoje o que a gente passa é uma dificuldade extrema de informações, de acesso às informações com a Enel. Então, vou detalhar para vocês aqui de maneira bem rápida o que é o sistema de energias renováveis. Mas eu vou focar no nosso forte, porque é o forte de Goiás, que é a energia solar. Então, vou passar para vocês uma apresentação bem rápida do que é. A energia. Temos hoje no Brasil diversas fontes para a geração de energias, consideradas agentes poluentes ou energias limpas, como são as energias solares, energia através do biodigestor e também a energia através da biomassa, e também a parte que hoje no Brasil, a maior parte é energia de hidrelétrica. Dentro desse processo, nós temos aqui a energia hidrelétrica, que são os grandes volumes hoje no Brasil, a PCH, que são as pequenas centrais hidrelétricas, que são muito instaladas em pequenas fazendas para geração de energia. A gente tem a energia eólica muito comum nas regiões litorâneas do Brasil por conta da forte incidência de vento que nós temos. Energia solar, quando a gente fala de energia solar, centro-oeste hoje uma das melhores irradiações. A gente tem a maré motriz e a onda motriz, que são energias basicamente hoje no Brasil ainda em estudo.
A gente só tem uma usina de energia de maré que foi construída no Ceará, mas que ainda está em processo de adaptação. A gente tem a geotérmica, que são muito utilizadas. A geotérmica entra processo de gás, processos de óleo diesel, e a gente tem a questão da biomassa também, que é muito utilizada hoje, principalmente quando a gente fala em Goiás. Então, dentro desse processo, tudo começou com a lei. E a lei foi a Lei 482, a Resolução Normativa 482 de 2012. Foi a partir disso que a gente teve um pontapé para a questão das energias renováveis. E aí, quando a gente fala de energias renováveis, a gente sempre lembra que é energia solar, eólica e é de biomassa. Existem outras fontes, mas no modo maior são as 3 unidades. Então, tudo começou com a Lei 482. E ela nos deu um grande rumo de diferenciação de geração de energia. A gente saiu da matriz tradicional que nós tínhamos, que era a hidrelétrica, e que nós éramos obrigados a comprar energia da distribuidora, e partimos para o ponto de você escolher como você quer gerar essa energia, aonde você quer usar essa energia e o que pagar por essa energia. E aí nós tivemos outras instituições, outras mudanças na resolução, a 517, a 687 e a 786. E estamos num projeto de mudança de lei baseada na 482, que nada mais é do que o governo, junto com o lobby das grandes distribuidoras, estão querendo taxar o sol. O que é esse taxar o sol? Nós seremos obrigados, geradores de energia solar, nós seremos obrigados a pagar uma parcela de impostos sobre o excedente de geração. Porque hoje, com energia solar, você pode montar a energia solar na sua casa e compensar o uso, o crédito dessa energia em outras localidades. Isso é a compensação. O que as grandes distribuidoras no Brasil hoje, mais a ANEEL, estão querendo fazer é cobrar esse crédito excedente. Então, nós do setor, sofreremos muito, mas quem mais sofrerá serão os usuários, porque vai fazer com que os usuários se afastem da questão de um aporte de investimento e de querer investir em energias renováveis. E isso é um grande entrave hoje para a nossa sociedade. Dentro desse aspecto todo, só para vocês terem uma ideia do que é geração de energia na matriz elétrica hoje nacional. Nós temos a energia hídrica que consome 60,9% de toda a matriz de geração. Ou seja, nós somos totalmente dependentes da água, hoje ainda para a geração de energia. E a gente sabe o que custa isso. Nós estamos aí num período de escassez, começou as chuvas ontem aqui em Goiânia. Goiás a gente teve boas incidências de chuva, mas ainda é muito pouco. E principalmente quando a gente fala de geração de água nacional. Os reservatórios têm tido uma grande redução e com isso é a geração de energia. Por isso que nós pagamos as bandeiras tarifárias amarelas e bandeiras vermelhas. É justamente por conta disso. Porque nossa matriz energética ela está totalmente focada ainda na hídrica. Então, por isso que os senhores pagam bandeira amarela quando entra a bandeira tarifária amarela, bandeira vermelha, e provavelmente no mês que vem já virá a bandeira vermelha patamar 2. Ou seja, então, para cada 100 kWh consumido, o cliente vai pagar R$6 a mais. Então, isso é uma penalização, tanto para as distribuidoras que precisam comprar energia de alguém, quanto para o usuário que precisa pagar por essa energia que é compra de algum outro local. E aí, para vocês terem uma ideia, a energia solar, a gente alcança hoje só 1,3% da matriz energética. É muito pouco. Nós ainda somos um bebê começando a engatinhar para que a gente possa ser tão taxado e tão prejudicado pelo setor hoje. A energia fotovoltaica no mundo todo, nós aqui, o ano passado, nós geramos 1,2 gigawatts de energia, totalizando 2,4. Se a gente for comparar nessa lista aqui dos maiores países do mundo, nós estamos em 11º. Ou seja, a gente ainda está longe daquilo que realmente a gente precisa. E se a gente for comparar toda a geração no mundo, de todos os sistemas instalados, nós não estamos nem perto dessa lista. A gente tem falado de uma China que gera 176 GB de energia. É muita energia solar. É um dos países hoje que mais sofre com a poluição, mas é um dos países que hoje mais investem em fontes de energias renováveis para sair desse patamar de país poluente. E aí, quando a gente fala de prazos, a Lei 4002, ela instituiu alguns prazos a serem seguidos. Dentro desses prazos, a gente tem o fazer a solicitação de acesso, é onde o engenheiro monta o projeto e a gente leva esse projeto na Enel. Hoje a gente já não mais na Enel para levar, a gente manda por e-mail. Então, a gente envia o projeto por e-mail, a Enel vai emitir esse parecer de acesso. Ela vai autorizar, fala assim, olha, empresa, esse sistema pode ser instalado nessa rede.
Esse sistema não pode, porque eu vou precisar fazer uma melhoria. O que é a melhoria? É investir em trocas de fio, investir em novos transformadores, em capacitores de rede, é fazer uma estrutura diferente da rede, porque a rede não vai comportar a energia que será gerada naquele local. Então, para isso, hoje são 15 dias. Não existe 15 dias. Hoje a gente considera no mínimo 30 dias. Quando 30 dias? Então, hoje a gente considera no mínimo aqui, para esse prazo, de 30 dias. Saindo disso, ela emite o parecer. O parecer acessado, a gente tem 120 dias para, com o parecer de acesso liberado, comprar o sistema, vindo do distribuidor de São Paulo ou do Paraná, vir esse equipamento para nós montarmos esse equipamento no cliente, e aí nós temos, então, um prazo de 120 dias. Quando a gente instala o sistema para o cliente, deixa tudo pronto, tudo já organizado dentro do cliente, a gente tem a realização da vistoria. Essa vistoria deveria levar um prazo de 5 dias. Não leva 5 dias. Hoje, o prazo médio de vistoria está sendo de 20 a 35 dias. Fora muitos casos que tem cliente que já tem 1 ano esperando vistoria, até hoje não aconteceu. Fora clientes que já tem mais de 1 ano esperando parecer de acesso, até hoje a gente não tem respostas. Então, a gente tem sofrido nessa questão da conferência dos prazos e realmente ter um reporte, ter um acesso. Fala assim, olha, a gente não consegue o acesso, por que a gente não consegue? Então, a gente tem uma resposta disso, a gente não tem essa resposta. A gente não tem uma pessoa física para a gente relacionar e saber o que tem acontecido com o processo, por que está sendo negado, por que está atrasado, qual que é a dificuldade do setor. Estende o tempo por mais 2 minutos, por gentileza. Obrigado. E aí a gente tem a entrega do relatório com a pendência, caso a Enel não valide aquele sistema, a gente tem essa entrega desse relatório, a gente tem demorado muito para receber esses relatórios. E aí a gente tem a regularização dos aspectos técnicos, quando foge alguma coisa do detalhe de instalação comum, e a aprovação do ponto de medição, que é onde a Enel vai lá trocar um relógio. Quando a Enel, ela tem que trocar esse relógio, não é o cliente que tem que comprar, ou alguém que tem que comprar, é a Enel que tem que ir lá fazer essa troca. É o outro entrave. Hoje, normalmente, seria o prazo entre o cliente assinar o projeto, a gente começar a confecção do projeto e entregar o projeto pronto, hoje a gente teria aí um prazo médio de 40 a 45 dias. Hoje, a gente não tem esse prazo cumprido. O cliente começa a pagar a prestação do financiamento junto com a prestação, junto com a conta de energia, e aí casa as duas contas. Hoje a gente tem demorado, nesse período aqui, que seria de 45 dias, tem casos aí de mais de 70, mais de 90 dias, o cliente pagando pelo projeto, pagando pelo financiamento da energia, pagando a energia solar e sem a instalação do sistema. Porque a energia solar, ela veio para trazer benefícios, tanto para as distribuidoras e principalmente para os clientes. Só que não é dessa forma que tem acontecido. Então, a gente tem sofrido muito com essa situação. E aí, eu apresentar para vocês o que a gente fala de Goiás em geração solar. Todo mundo fala de Nordeste para geração de energia solar. Só que o Nordeste, a gente tem um ganho no Nordeste por conta da falta de chuva na região. Mas se a gente for comparar a irradiação do local, Goiás, a gente tem, na média, 5,7 aqui no Centro-Oeste. No Nordeste, a gente tem uma média de 5,8 a 5,9. Ou seja, a gente perde 0,1 aí em geração, mas por conta das chuvas, porque no Nordeste a gente não tem chuva com tanta frequência quanto a gente tem em Goiânia. Por isso, ou em Goiás, por isso que no Nordeste é vantajoso a instalação, porém, no Nordeste a gente tem a grande dificuldade de infraestrutura. Para vocês terem uma ideia do que a gente fala de Goiás em geração, as UTEs são as usinas termoelétricas, são usinas que usam ou bagaço de cana, ou biomassa de cavaco de madeira. Põe mais 2 minutos e queria pedir ao senhor para poder tentar ser um pouco mais dinâmico, para a gente poder apressar a explicação. Tá bem didática, eu estou gostando dela, mas é porque por conta do tempo. Temos aqui 98 usinas de energia termoelétrica. De CGH, que são as pequenas centrais hidrelétricas instaladas, ou as grandes centrais hidrelétricas, perdão, nós temos 14 unidades. Nas PCHs, que são as pequenas usinas instaladas em fazendas, nós temos 24 unidades. E se a gente for falar aqui de usina hidrelétrica, nós temos 20 unidades, essa do geral, tá? Não é GD, não é informação de GD. Para que vocês tenham uma ideia de formação de GD, de geração distribuída, que é aquela usina montada na casa do cliente, ou na empresa, ou no comércio, a gente tem aqui, de geração solar, 4.273 usinas de energia solar. A gente ainda está engatinhando no processo.
A gente está começando a fazer o negócio acontecer em Goiás. E, infelizmente, do jeito que está, Goiás não vai crescer. Goiás, a gente vai ter um grande entrave. Então, a gente tem de potencial hidráulico 2 unidades e de biogás 9 unidades. Biogás, a gente tem principalmente usinas instaladas em Rio Verde. A gente tem, nesse geral, para que vocês tenham uma ideia, residencial, a gente ocupa 3.296 unidades instaladas. A gente tem comercial 707 unidades, serviço público somente 1 unidade, o rural 220 unidades, para o industrial 28 unidades e o poder público somente 32 unidades, que é o que a gente difunde muito a ideia de poder público investir mais. Se a gente for falar em crescimentos ano a ano, a gente tem em 2014 4 unidades, 2015 23 unidades, 2016 nós tivemos 568 instalações, 2017 511. Mas o grande boom foi de 2018, 1.089 instalações e 2.089 instalações em 2019, porém nós nem terminamos o ano. E a gente não tem mais instalações hoje no projeto por conta de entraves junto à distribuidora. E isso tem afetado muito a gente. Para vocês terem uma ideia, em Goiás hoje nós só temos 178 cidades com instalações e 68 cidades sem instalações. No último ponto que a gente tem que mostrar, que é a dificuldade do setor, é isso aqui. Um cliente da cidade de Indiara tem uma usina de energia solar. A conta dele regularmente vinha R$ 93,00. Isso fez vencimento no mês 5. Ele ingerou de energia 1.789 kW de energia. A conta dele veio para ele pagar 1.267. Porém, de energia ativa fornecida, 1.367, ou seja, existe a diferença entre a geração, que ele gerou a mais, do que o consumo dele. Esse consumo diferente de 100 kW aqui é referente ao consumo mínimo básico. Ele é um cliente trifásico, então ele precisa pagar para N o mínimo, ele usando ou não usando, 100 kW. Ele pagou pelos 100 kW. Então, aqui no mês 4, ele gerou 1.789, tem um rateio de geração errado, porque esse cliente ele é um cliente que divide a compensação ao crédito dele, então ele tem uma compensação, e ele tem um saldo aqui de 6.083 kW, ou seja, ele pode ficar 5 meses sem gerar energia que ele não vai pagar pela energia, ele vai pagar somente pela compensação da trifásica, pela tarifa mínima da trifásica. Então aqui seria um saldo para ele pagar de 6.083, que ele tem de crédito, porém não é isso que acontece. No mês 6, mês seguinte, ele teve que pagar R$ 533,83. Ele gerou 1.694 kW, está aqui para vocês verem, 1.694, consumiu 2.372, ou seja, deveria ter um crédito para ele, deveria. Porém, infelizmente, os créditos deles expiraram. Ele não tem aspirar. Se vocês analisarem aqui, a gente tem um saldo a expirar em 30 dias de 0 kW. Se a gente considerar em 60 dias, 0 kW. Porém, quando a gente pega aqui na conta do mês 6, a gente tem o saldo dele zerado. Não tem saldo de expiração e nem saldo de expiração em 60 dias. Ou seja, ele teve os créditos extraídos da sua conta, sumiu. Aí você manda e-mail para a Enel, liga, faz protocolo, isso aqui o cliente cobrando. Ou eu vou ter que pagar, eu vou ter que pagar, eu vou ter que pagar, eu vou ter que pagar. E o que você responde para o cliente? O cliente tem 6.800 kW de saldo. Onde que foi esse saldo? Tem só 4 meses que a gente está esperando uma resposta, até hoje a gente não tem. Então, senhores, o que a gente precisa é disso. Nós batemos na porta da Enel uma semana, todos os dias. Ninguém teve coragem de dar uma resposta. Teve um funcionário que apareceu que falou assim, olha, cara, isso aí eu não sei onde você vai resolver. A gente não tem gente para resolver esse problema. O que eu posso fazer para você é abre protocolo e reclamação. Mas só tem 4 meses que nós abrimos protocolo e reclamação. Quem vai responder? Então, senhores diretores da Enel, o que a gente precisa é disso. O Estado precisa crescer. Nós geramos empregos, nós geramos renda. Porém, a gente tem um entrave muito grande de saber quem responde pelas ações da Enel. E eu gostaria de agradecer aos senhores pela oportunidade. Muito obrigado. Obrigado. Acredito que o maior problema que o goiano está tendo com a Enel é esse, é o atendimento. É o atendimento. A gente não consegue, às vezes, ter uma pessoa para conversar, não tem um encaminhamento humano, tem uma máquina para falar,
ou tem um 0800 ou uma comunicação via e-mail, não tem uma pessoa para poder dar encaminhamento. Então, isso já foi relatado em todas as audiências públicas que fizemos no estado de Goiás, 99,9% delas liderada pelo deputado Caio Salim. Então, acredito que isso é um ponto a levar em consideração pela ENO melhorar muito, não só em Goiás, acredito que nos demais estados brasileiros que ela entrou também, porque a cultura do brasileiro é bem semelhante. O senhor Tiago Bicalho, que é nosso defensor público, ele também pediu para poder manifestar e vamos encaminhar para o doutor Tiago a palavra. Muito obrigado pela palavra, Henrique Arantes, Caio Salim, representantes da Enel. A minha palavra aqui é bem rápida, é uma palavra de apoio e de acompanhamento a essa CPI e aos cidadãos goianos, de todo o estado de Goiás. A Defensoria Pública tem acompanhado de perto todas as situações que envolvem o fornecimento de energia elétrica aqui no estado de Goiás. Temos ciência dos problemas que nos chegam. Somos um dos grandes canais de comunicação da população, principalmente a população que mais sofre, a população mais vulnerável, que tem menos condições, e tentamos auxiliar nessas situações. Goiás tem hoje a pior energia, para ser honesto, não é de hoje. O estado de Goiás tem a pior energia elétrica do Brasil. Ela chega com baixa qualidade, com alto custo. Inclusive, deputado, é bom deixar claro, e isso é importante, de repente, para o futuro, o ICMS mais alto do Brasil também está em Goiás. Então, o cidadão paga por muito e recebe pouco. Só nesse ano já foram 2 ações civis públicas propostas para melhorar o atendimento do serviço de atendimento ao consumidor, que é difícil. Recebemos um grande número de reclamações de pessoas que não conseguem, simplesmente não conseguem contato com a Enel, e a Defensoria Pública é um canal ao lado do PROCON e do próprio Ministério Público, é um canal de comunicação também com a Enel. Algumas demandas, felizmente, conseguimos resolver extrajudicialmente, e eu digo isso com satisfação, porque o manejo de uma ação judicial, eu acho que ela é ruim para todos. É ruim para o Poder Judiciário, é ruim para a Defensoria Pública, é ruim pelo trabalho e pela demora. Muitas coisas, felizmente, se resolvem extrajudicialmente, outras, como essas 2 ações civis públicas, somente judicialmente. E para lembrar, a outra ação foi para voltar no estado de Goiás a religação de urgência, que pelo que nós temos ouvido e pelo que nos tem chegado, nem em Goiânia esse serviço tem sido prestado a contento. Então, se por algum motivo a energia da sua casa foi cortada, existe um prazo na resolução para que isso retorne dentro de 4 horas. E, infelizmente, temos recebido reclamações que o serviço não tem sido prestado a contento, as pessoas não têm conseguido, nas zonas urbanas e rurais, efetivar uma religação de urgência. Mas, como eu disse, judicialmente nós obtivemos uma decisão liminar favorável e o Poder Judiciário determinou à Enel que ela volte a prestar esse serviço para todo o estado, para todos os goianos. E, como eu disse no começo, eu vim aqui somente deixar minha palavra de apoio, não a minha, mas a da instituição, para que esta casa, e também deixar um canal aberto com a Enel, de que a Defensoria está disposta para o presente, para o futuro, para o que surgir, para discutir como melhorar o serviço de energia elétrica. Nós temos ciência das dificuldades que a própria empresa sofre, de como as coisas estavam, de como estão e de como elas deverão estar até 2021. Os padrões de qualidade, para quem não sabe, até 2021 eles precisarão estar muito além do que estão, sob pena da concessão ser encerrada. De modo que estamos acompanhando de perto essas situações e nos colocamos à disposição da CPI, da empresa e principalmente dos cidadãos goianos que precisem resolver os seus problemas. Muito obrigado. Obrigado, doutor Tiago. Obrigado pela colaboração e pela participação. Vou deixar a palavra agora aberta para que a Enel possa responder aos questionamentos dos participantes da audiência pública. Então, fique à vontade aí, ou o doutor Lúcio Flávio ou o senhor Roberto Eustáquio. Qualquer um dos dois pode fazer num bate-bola, é uma audiência pública, então não tem um rito formal. Então, vocês podem ficar à vontade para poder manifestar.
Bom dia, senhor presidente, deputado Henrique Arantes, bom dia, deputado Cairo Salim, ilustre relator desta CPI. Satisfação, mais uma vez, dividir com vossas excelências o trabalho dessa comissão parlamentar de inquérito. Como nós temos feito nas CPIs pelo interior, o objetivo dessa fala é dar satisfações e encaminhamentos às manifestações da cidadania. Assim aconteceu em dezenas de cidades do interior e assim faremos hoje também. A parte técnica ficará a cargo do Dr. Humberto Eustáquio e talvez, se necessário for, do Eduardo, que também está aqui, responsável pela operação da empresa. Mas os comentários que eu vou fazer são basicamente de índole jurídica, as 3 manifestações que nós tivemos. Primeira manifestação do senhor Maurício Beraldo. Senhor Maurício, nós obviamente vamos receber, imagino, o requerimento que o senhor fez, direcionado à empresa, e obviamente me encarregarei pessoalmente de dar resposta formal ao requerimento que o senhor manifesta. Mas sem conhecer o caso, apenas com as informações que me chegaram sobre a questão, teria alguns esclarecimentos. Essas áreas relacionadas ao polo moveleiro que o senhor mencionou, são servidões legais e, a bem da verdade, elas não estão sob... estou esclarecendo o senhor sobre as informações que me chegaram. Né? Pois então, tem uma outra informação. Eu peço vênia ao Maurício Beraldo que, assim, quando o senhor falou, eu escutei. Quando eu falo, o senhor também escuta. Não, senhor. O senhor está, na verdade, sendo deseducado. Deixa ele concluir, Maurício, que aí a gente... O senhor está sendo deseducado. A gente vê o que de fato é e o que pode ser. O primeiro ponto... Pode continuar. Então, a primeira informação é que se trata de servidões legais que estão previstas em lei. A segunda informação, a mais importante, essas servidões, elas são de propriedade da Celg GT, que é uma outra empresa diferente da Enel. Essa é uma informação importante para esta CPI, senhor presidente, senhor relator. Estas servidões, elas são propriedade da Celg GT, é outra empresa, outro CNPJ, e as servidões que passam embaixo. Então, essa informação também me chega. Terceiro, o senhor mencionou uma ação judicial. Eu não tenho como dar esclarecimento sobre a ação judicial, porque não conheço o processo. Portanto, são os 3 pontos que eu gostaria de esclarecer. Mas, de novo, o senhor encaminha a documentação que ela será respondida. Então, para esclarecer, aquele problema, então, lá não é da Enel, doutor Lúcio Flávio, é da Celg GT, é da outra empresa? Deputado, é isso? É a informação que a empresa tem, mas, obviamente, nós vamos responder formalmente ao requerimento que, via CPI, é encaminhado à empresa. Se for a Celg GT, ela ainda é do Estado, né? A Celg GT é do Estado. Com relação à fala do senhor Christian Anderson, a fala é técnica, portanto, vai ser esclarecida pelo doutor Humberto, só com um detalhe. Qualquer reclamação mais específica sobre algum caso concreto, como esse último que o senhor mencionou, pode ser encaminhado ao senhor Marco Pavan, que está logo atrás aqui. Ele tem comparecido a todas as audiências públicas para atender a esses casos específicos, que são objeto de detalhamentos que, com uma conversa, podem ser esclarecidos e eventualmente resolvidos. Doutor Tiago, ilustre defensor público, cumprimento Vossa Excelência, satisfação revê-lo. Com relação às reclamações que chegam
à Defensoria, a empresa tem consciência de que houve, a partir da operação da empresa, que são 30 meses, uma espécie de choque cultural. O goiano, ele está acostumado com o trato pessoal, olho no olho, e a empresa vem com tecnologia, uma cultura diferenciada. Essa reclamação, na questão especificamente do atendimento, ela tem se repetido nas sessões da CPI, foram dezenas já realizadas e já foram encaminhadas à alta direção da empresa. E quero deixar Vossa Excelência tranquilo que o interesse absoluto da empresa é de prestar um bom serviço de atendimento ao seu consumidor, né? Então, esse é o primeiro ponto. A empresa está aberta ao diálogo e a Defensoria é uma parceira da cidadania e uma instituição pela qual a Enel tem muita estima, e eu, pessoalmente, como não poderia ser diferente, também tenho. Mas, ao mesmo tempo que digo isso, também pondero. Eu tenho dito e repetido que a Enel, ela tem sido apontada como responsável por problemas e, na verdade, ela é herdeira deles. O que a Enel tem feito é investir e trabalhar para melhorar. Mas nós temos aí mais de uma década de defasagem nos investimentos que eram necessários, isso todo mundo sabe, e a Enel, então, herda um parque, digamos assim, de infraestrutura energética completamente desatualizado e depauperado, e tem procurado correr com uma sucessão de investimentos e melhorias na área de tecnologia. E eu tenho observado também, como eu disse, já participei de dezenas de sessões dessa CPI, que existem uma série de reclamações que são absolutamente justas feitas pelos consumidores. E todas elas nós temos procurado dar resposta pela via dos canais da ouvidoria, que tem atendido cidadão por cidadão com a sua conta de luz, com o número da sua unidade consumidora. Agora, como o senhor sabe, também tem alegações que não procedem, né? E essas que não procedem, a Enel aplica a legislação que ela está submetida, a Resolução 414, o Código de Defesa do Consumidor, mas posso garantir a Vossa Excelência que a empresa se esforça para bem atender o cidadão e, mais do que isso, cumprir a legislação regulatória, consumerista, a qual ela está submetida. Mas, de novo, a Defensoria Pública é muito bem-vinda para qualquer diálogo que queira que se estabeleça com a empresa. Muito obrigado, prazer revê-lo, senhor presidente. Senhor presidente, deputado Carlos Salim, relator da CPI, senhores e senhoras, meus colegas aqui da Enel, Ana Priscila, Marcelo, Marco e Eduardo. Marco, eu vou precisar do seu apoio aqui, por favor. Antes, eu vou fazer aqui uma pequena apresentação só para abordar, deputados, a situação da geração distribuída. Mas antes de entrar nisso, dois pontos que foram mencionados pelo ex-vereador Maurício Beraldo. Primeiro, quanto a problemas relacionados a atendimento, problemas relacionados a defeitos que estejam causando alguma dificuldade para os moradores de Jardim Guanabara, Vale dos Sonhos, enfim, os nossos clientes, essas pessoas que estão aqui, se eles quiserem registrar alguma coisa, como disse o doutor Lúcio Flávio, o Marco está aqui, ele faz o registro e depois nós encaminhamos o retorno. Um outro comentário, ex-vereador, que o senhor fez, foi quanto à existência, e aí o senhor fez uma discrição entre população rica, que é atendida com rede subterrânea, que são os condomínios, e o restante da cidade. Eu só queria esclarecer para o senhor que essas redes subterrâneas, elas são executadas com recursos do empreendedor. Elas não são executadas com recursos da Enel. A Enel, por opção de buscar tarifas mais módicas para os seus consumidores, faz a implantação e expansão das suas redes aéreas, por causa da diferença de custo. E, como eu disse, para que não haja reflexo na tarifa de todos os consumidores. E eu vou agora, então, Cristian Anderson, eu vou fazer alguns comentários aqui a respeito do aspecto da geração distribuída, só para deixar também o ponto de vista da Enel com relação àquilo que você colocou.
No tocante à parte de atendimento, Cristian, é o seguinte, o engenheiro Marcelo Mundim é o responsável pela área de grandes clientes. Ele pode ajudar você a dirimir uma série de dúvidas com relação a encaminhamentos internos na Enel. Independente disso, os canais de atendimento, eles devem ser suficientes e nós trabalhamos muito com os canais informatizados para poder dar o retorno. Nessa apresentação que eu vou fazer aqui, eu acredito que alguma coisa ela vai desmistificar aquilo que você procurou deixar como falhas da Enel. O primeiro slide, na realidade, eu vou mostrar para os senhores aquilo que, na realidade, o Cristiano deixou bem claro. A opção pela energia solar é uma realidade no país, ainda bem. O país tem aí sol à vontade, né? E nós não podemos continuar desprezando uma fonte tão importante e que pode trazer uma energia tão barata para os seus consumidores. As distribuidoras, elas não têm nada contra a expansão de uma matriz energética contando com usinas solares. Nada. Nada. E nesse aspecto de não ter nada, eu vou ter que fazer um comentário sobre revisão daquilo que você chamou de querem taxar o sol. As concessionárias querem taxar o sol. A Agência Nacional quer taxar o sol. Não. E ao colocar isso, você disse que traria um custo adicional para todos os consumidores. Olha, Anderson, na realidade, o que a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, está fazendo, assessorada pela Associação Brasileira de Distribuidores de Energia, é mostrar que a partir do instante em que os pequenos geradores de geração distribuída não estão pagando pelo uso do sistema, ou estão pagando a menos, os demais clientes, deputado, os demais consumidores de energia é que estão sendo penalizados. Porque aquilo que está sendo deixado de pagar por quem tem a sua geração, está sendo repartido por quem não tem. Não é justo isso. O princípio de tarifa é de isonomia. Então, o que a ANEEL está procurando fazer é isso. Esse mapa, então, apenas ele procurou mostrar, aquele vermelho que está ali, é um mapa de calor que mostra a concentração de grandes investimentos que estão sendo feitos na geração solar no Brasil. Muito importante que ele esteja crescendo dessa forma. Esse cenário da geração distribuída em Goiás, ele mostra, e em parte você também fez menção a isso, na parte da quantidade de conexões, o número de unidades geradoras que aumentou de 2004 para 2019. Quer dizer, saiu de 4 unidades em 2014 para 2.056 unidades fotovoltaicas instaladas no estado de Goiás. Isso representou um acréscimo de potência no sistema que chega hoje a 50 megawatts. Para vocês terem uma ideia do que é 50 megawatts, é praticamente, Eduardo, me corrija se eu estiver errado, mas o atendimento a uma cidade do porte de Rio Verde. Isso tudo solar. É isso, solar. Isso tudo nas casas. Estado de Goiás, não necessariamente. Existem outras pequenas plantas também, de 1 mega, 1.500, mas ainda poucas unidades. Novamente, aqui, já num gráfico um pouco mais claro, né, mostrando, primeiro, esse número aí de cima, o número de pedidos que dá entrada na empresa e que estão sendo atendidos, que saltou de 2018 para 2019 até setembro, de 234 pedidos de novas plantas para 397. Tá? E com um acréscimo aqui de 522, aqui está megawatts, mas deve ser quilowatts. Esse aqui eu não vou entrar em detalhe, não, porque é mais problema de impactos, acho que não é o nosso caso. O aspecto mencionado pelo Anderson, quando ele mostrou aquela questão da fatura, o que ele quis dizer é que existem alguns problemas relacionados a compensações da fatura, principalmente quando se trata dos clientes do grupo B, que são os clientes
que são atendidos em baixa tensão. Nós reconhecemos, tá, que às vezes o nosso sistema de faturamento é falho, mas isso está sendo corrigido, inclusive com a mudança total do sistema de faturamento da empresa. Tem previsão para a solução para isso? Você pode me dizer, Marcelo, quando é que o novo sistema de faturamento? Com relação ao problema de faturamento, desde março a gente vem solucionando essas questões de GD. Querendo ou não, é uma situação ainda relativamente nova para os distribuidores. Mas desde agosto nós fechamos um compromisso com o diretor regional da BGD, o senhor Carlos. No dia 31 de agosto a gente virou uma nova versão do sistema que solucionou praticamente todos os problemas que nós tínhamos com relação ao faturamento de GD. Então hoje só se for casos pontuais. Eu não tenho o acordo que nós temos até com o presidente, o diretor regional da BGD, qualquer situação que aparecer das empresas identificarem problemas, centralizem na Associação Brasileira de Geração Distribuída e o Carlos, com a equipe dele, me passa para a gente fazer o tratamento. Outro ponto, mensalmente a gente faz uma reunião com o Carlos e a equipe dele, da BGD, para verificar se tem algo a melhorar. Tivemos uma reunião em junho, julho e outra agora em setembro, início de setembro. Na última reunião, praticamente não tinham situações a ser tratadas. E com relação aos prazos de atendimento, o que eu posso dizer é que desde 1/7, a área de grandes clientes assumiu, porque ela já tinha um know-how com relação ao tratamento dessas questões de GD, assumiu o processo e estamos desde essa data, com todas as emissões de parecer de acesso, desde 1/7, com 100% atendidos dentro dos prazos. E com relação às vistorias e à substituição de medidores, com 95%. Porém, vamos chegar a 100%. Esse é o nosso objetivo. Quando a gente compara a situação com outras distribuidoras do Brasil, o atendimento aqui dentro de Goiás está num nível muito bom. Fizemos alguns workshops aí em Itumbiara e o pessoal da área de geração distribuída, os empresários vieram nos procurar só com elogios. Por isso que eu não entendi um pouco onde que está essa reclamação que falou, as mudanças que a gente aplicou para atender melhor o cliente de geração distribuída, aqui dentro do estado de Goiás, refletiu muito bem de 1/7 para frente, e os feedbacks que tivemos dessas empresas foram muito positivos. Até aproveitando essa deixa, senhores deputados, recentemente foi realizado aqui em Goiânia, me parece que mês passado ou mês atrasado, um seminário nacional sobre geração distribuída, e com muita satisfação nós ouvimos do presidente da Associação Goiana de Geração Fotovoltaica o progresso que a Enel teve com relação ao cumprimento dos prazos que são estabelecidos pela regulamentação. Bom, é só para então finalizar as respostas que foram colocadas aqui ao doutor Tiago Bicalho. Realmente, doutor, nós, como o doutor Lúcio Flávio falou para o senhor, a Enel está procurando, né, e tem mostrado, eu acredito, com a evolução dos seus indicadores, melhoria na qualidade do fornecimento de energia elétrica. A intenção é realmente, num prazo antes daquilo que está previsto na regulação ou pela Agência Nacional, que nós atinjamos os indicadores de qualidade previstos pela reguladora. Quando o senhor fala da tarifa, que a tarifa é muito alta, nós já tivemos a oportunidade de mostrar aqui para os senhores deputados, para essa casa, que na realidade a tarifa da Enel, quando o senhor pega as 48 distribuidoras do país, a nossa tarifa ela não está nem no extremo maior e nem no menor, ela está exatamente no meio do extrato de todas as tarifas do país. Obrigado, deputado. Obrigado. Na verdade, eu gostaria só de fazer alguns comentários antes de encerrar a CPI, deixar claro que a gente, na verdade não a CPI, mas a audiência pública da Comissão Parlamentar de Inquérito. Na verdade, a função de uma comissão parlamentar de inquérito é buscar dar resolução para um problema.
A gente não está aqui para caçar bruxa, a gente não está aqui para buscar punir a torta direita. A gente quer, claro, não havendo solução, punir, mas o principal é entregar para o povo do estado de Goiás uma energia boa, de boa qualidade, que tenha continuidade, que caia pouco, e nós temos ainda alguns problemas e a Enel reconhece isso que é importante. A Enel não fala que está mil maravilha, a Enel fala que tem problemas, que tem que buscar resolver, mudança de sistema, como disse o senhor Huberto Eustáquio, toda mudança de sistema, quando mudou o sistema do Detran, foi dificultoso, mudou o sistema do VaptVupt, deu trava, toda mudança de sistema dá problema. Então é importante fazer essas adaptações para poder resolver e melhorar a energia para o povo do nosso estado. Mas quando o doutor Tiago falou que a energia nossa é cara, ela é cara. O comparativo da Enel é com as demais empresas geradoras, transmissoras ou distribuição na verdade, do país. E o nosso comparativo é o quanto a gente pagava e o quanto a gente paga. Na verdade, quando era CELG, a gente tinha um reajuste de 0,5%, 1%, no máximo 0,5% ao ano, se não me falha a memória. E a Enel conseguiu um reajuste maior com a ANEEL, acho que de 16% ou 17%. Então, foi um impacto muito pesado para o contribuinte, para o consumidor goiano naquele momento. Mas, vocês têm as suas justificativas, que ficou contingenciado por muito tempo, enfim, não cabe a gente discutir isso, cabe a discutir que, de fato, para a gente aumentou 17%. A pessoa recebia um tanto, está acostumada a pagar R$200, começou a pagar R$240, R$250 de energia. Mas, de qualquer forma, o que a gente quer com essas reuniões é buscar dar solução para esses problemas. O problema trazido pelo vereador Maurício Beraldo sobre o Vale dos Sonhos, a documentação está com o senhor, nós também encaminhamos um requerimento hoje aprovado pela CPI por escrito, para que a Enel possa manifestar sobre isso. Se o problema for da Enel, vamos ver como pode resolver. Se o problema não for, se for da CELG geração e transmissão, então vamos no governo do estado. Vamos na presidente da CELG GT e ver o que pode ser feito para resolver. O que a gente não pode é deixar esse problema aí e as pessoas sem ter a sua escritura, sem ter a sua solução. Então, o papel principal do parlamentar é mediar conflitos. E a gente quer mediar esse conflito e ter uma solução boa para este conflito e os demais conflitos que estão existindo. Então, gostaria, mais uma vez, de agradecer a participação de quem manifestou, que foi o ex-vereador Maurício Beraldo, o senhor Cristian Anderson, que representa o Fórum Energético do nosso estado, e o doutor Tiago Bicalho, que é o nosso defensor público, aqui não da Assembleia, mas que fica aqui na Assembleia, o escritório da Defensoria, tem um escritório avançado, um posto avançado, e ele está aqui no posto avançado da Defensoria Pública. Agradecer ao diretor da Enel, doutor Humberto Eustáquio, agradecer ao advogado, presidente do AB, embora não está aqui nessa condição, né? Mas a gente não tem como esquecer, que é o doutor Lúcio Flávio, todos os trabalhadores da Enel que estão aqui, a assessoria dos parlamentares e a comunidade também do Guanabara e do Vale dos Sonhos, que veio aqui para poder acompanhar essa audiência pública. Sem mais, para a gente poder apresentar o deliberar, a gente encerra aqui e convida para outra a ser marcada posteriormente. Obrigado à presença de todos.